Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Timler, sou corretora de imóveis e hoje eu estou gravando esse vídeo para contar para vocês um pouquinho da minha história, como é que eu vim parar no mercado imobiliário. Antes de trabalhar como corretora, eu era servidora pública, trabalhava no Fórum de Campo Grande, concursada pelo Tribunal de Justiça. Trabalhei lá por alguns anos e depois de um tempo eu decidi que eu queria algo diferente para mim. Eu saí de lá e para estudar para outros concursos, né? Eu queria um concurso na área federal. E estudei por um ano e pouquinho, até que eu e meu esposo nós decidimos ter filhos, né? Então veio a nossa primeira filha, Nicole. E depois que a Nicole nasceu, eu decidi que eu queria ficar com ela por um tempo. Então eu fiquei com a Nicole e depois de 3 anos veio a Lavínia. E eu fiquei com ela mais um tempo também, por 3 anos. E quando a Lavínia tinha 3 anos, eu decidi estudar para a OAB, porque eu sou formada em Direito. Mas como eu era concursada, não pensava em advogar, então eu não tirei a minha carteira da OAB. Então quando a Lavínia tinha mais ou menos 2 anos e meio para 3 anos, eu decidi fazer a prova da OAB novamente, comecei a estudar, né, retomar os estudos, porque fiquei parada por 10 anos, né, depois de formada. Então, eu fiz a OAB, passei, mas eu não queria advogar, assim, eu nunca tive essa vontade de advogar. Então, a gente começou a ter outras ideias. Eu lembro que uma amiga minha, muito querida, que fez faculdade comigo, que é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha dela, ela é corretora de imóveis, né? O nome dela é Nádia Herman, e ela sempre me falava da alegria que ela tinha e do prazer em ser corretora de imóveis. E aquilo ficou na minha mente, mas até então nunca tinha pensado em seguir esse caminho, né? E aí uma vez um tio meu chegou em casa, meu tio Quinca, ele chegou em casa, na casa dos meus pais, na verdade, falou assim: Cláudia, vamos abrir uma imobiliária? Eu não tinha pensado, né? Nunca me vi nesse ramo. E aí ele falou assim: vamos abrir uma imobiliária, a gente começa com imóveis rurais e você toma conta somente da parte administrativa. A venda o tio faz, eu vou fazer o curso de corretor também, você faz também, e o tio toca as vendas, eu vou nas fazendas, porque ele tem fazenda, né? Então tem conhecimento, tem amigos. E você fica só com a parte administrativa, com a parte burocrática dos contratos, né? Aí eu pensei, será? Sabe, né? E aí meu pai começou a me motivar também, falou: filha, faz, começa a trabalhar com seu tio. E aí meu pai tem meus pais, né? Eles tinham um imóvel lá no centro da cidade, muito bem localizado. Ele falou assim: ó, vocês podem fazer a sede da imobiliária lá na casa do centro, né? Eu cedo para vocês, deixo vocês sem pagar aluguel 1, 2 anos, o tempo que vocês precisarem, e vocês podem fazer a sede da imobiliária lá. Era uma casa muito bem localizada, né? Então começou a brotar ali, sabe? Esse desejo, esse pensamento. E aí toda vez que eu via meu tio, quase toda semana, ele ia lá no meu pai e ele falava: filha, vamos abrir uma imobiliária, ó, o tio já tá mexendo com as coisas, vamos. E aí eu procurei a minha amiga, né, a Nádia, e a gente conversou e ela me deu dicas de onde fazer o curso, de como fazer, conversamos mais um pouco de como seria. Então eu decidi fazer o curso. Aí eu fiz o curso e como as minhas crianças eram pequenas, eu conversei com meu tio, falei: tio, lá no centro vai ficar muito ruim para mim. Vamos abrir imobiliária aqui no Carandá mesmo, que é onde eu moro, né? Que é a região nossa aqui. E do lado da minha casa tinha um escritóriozinho, que é dentro do nosso imóvel mesmo, né? Que era um escritóriozinho pequeno, uma sala. Mas ela é isolada da casa e tal, mas ela precisava de uma reforma. Eu falei: vamos fazer aqui. E ele concordou comigo, ele falou assim: então vamos começar a reforma, vamos pintar, não vamos reformar, né? Vamos pintar e vamos fazer a imobiliária aqui. Mas assim, eu percebia que eu estava fazendo o curso, porque demora um certo tempo, né? Até terminar o curso, até que tudo se concretize, né? E eu fazendo o curso, meu tio nada. Meu tio só falando de fazer esse curso, fazer o curso. Eu pensando, né? Falei: gente, meu tio não dá para trabalhar irregular, né? Ele precisa se qualificar, né? Ele precisa tirar o Cresce dele. E ele me enrolando. E eu
só olhando aquilo lá. E eu me lembro que quando eu fui fazer a prova, o meu pai, ele passou mal, sabe? Mas a gente não sabia o que era. Aí foi ao médico, tal, ficou tudo bem, não diagnosticou e tudo certo. Isso foi em agosto. E aí depois de um tempo, foi começo de agosto. Aí dia 18 de agosto, meu pai passou mal novamente. Já tinha saído o resultado da prova, mas o diploma não tinha chegado, a gente não tinha dado entrada ainda nos papéis, né? O meu pai passou mal novamente e a gente foi ver, ele tinha tido um AVC. E foi um AVC muito grave. E o meu irmão é médico lá em Cuiabá. Então a gente decidiu por levar o meu pai pra lá, pra fazer o tratamento em Cuiabá. E aí meu pai foi pra lá e pra mim é bem difícil falar disso. A gente foi pra Cuiabá com meu pai e a gente ficou lá por um tempo. Nós fizemos os exames necessários, ele tinha tido um AVC grave, eram 3 lesões muito grandes na cabeça dele, né? Mas, assim, a gente muito confiante. Eu sou muito, assim, fora da realidade, muito esperançosa, muito crente em Deus também, nos milagres, né? Eu achava que tudo ia ficar bem. Então a gente ficou um período em Cuiabá, acho que uma semana mais ou menos, e aí depois nós voltamos para Campo Grande, meu pai permaneceu lá, e aí fizeram um tratamento na casa do meu irmão, aí ele teve mais um episódio de piora, ele perdeu as forças das pernas dele, então ele precisou ser internado. Nós voltamos para Cuiabá e todo esse tratamento aí demorou mais ou menos um mês, né? A gente voltou, meu pai foi para UTI. Aí nesse período o meu diploma chegou, eu contei pra ele que meu diploma tinha chegado e a gente tava fazendo uma jardinagem na frente do escritório, ele tava muito feliz, fizemos as placas e eu mostrava tudo pra ele, né? Mesmo na UTI, ele muito contente com aquilo. Aí chegou um dia que meu pai não resistiu. E meu pai veio a falecer sem me ver atuando. Então, pra mim, é bem complicado falar sobre isso, porque foi um sonho que nasceu no coração dele, né? Dele e do meu tio. E eles trouxeram isso pra mim. Mas eu sou muito grata pelo pai que eu tive, por tudo que ele fez por mim. E até o primeiro computador que a gente teve no escritório foi um notebook. E quando eu fazia o curso, eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, a gente vai abrir escritório, mas a gente tá fazendo a reforma, tem o curso, né? Eu tô tendo muitas despesas. E eu preciso de um notebook, eu não tenho condições agora. E ele falou pra mim, eu vou conversar com a sua mãe, mas a gente vai dar esse computador pra você. Porque eles sempre me apoiaram em tudo, assim. Então a minha mãe também é uma bênção, assim, na minha vida enorme. A minha mãe é o meu amor, né? A minha mãe é o amor da minha vida. E aí o meu pai faleceu e, tipo assim, alguns dias depois eu tava com a documentação completa pra levar no Cresce. E eu fiz isso, né? Eu levei essa documentação para que eu pudesse dar prosseguimento em tudo isso, né? Porque eu era muito apegada no meu pai e eu sabia que eu não poderia ficar sem trabalhar. Que ficar sem trabalhar ia me trazer uma depressão muito grande, né? Porque eu já tive também episódios de depressão antes e eu sabia que se eu parasse, aquilo ia me paralisar. Só uma observação também, né? Como eu tinha feito a OAB, tinha passado na prova, o inventário do meu pai foi o meu primeiro inventário. Então eu falo que assim, apesar da morte dele,
até isso ele teve esse cuidado, né? Porque quando a gente faz um primeiro processo, uma primeira venda, tudo a gente tem muito medo, né? De errar, de trazer um dano para o cliente, né? Então eu pude aprender tudo que eu precisava, tudo não digo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, mas eu pude ter um aprendizado muito grande aí no inventário do meu pai, nos procedimentos, prazos, peças. Então é um fato também interessante. Eu comecei a trabalhar e meu tio não tinha tirado o Cresce ainda. Não apareceu no escritório, não me falava nada. E eu comecei assim, com a cara e com a coragem. Eu não tinha um cliente, eu não tinha um imóvel para vender, eu não tinha um cliente comprador. E aí eu comecei a sair. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso arrumar cliente. E aí eu comecei a sair. Eu saí pela rua, e visitava a obra, e conversava com as pessoas. E essa era a minha rotina, todos os dias. Todos os dias eu saía, todos os dias eu conversava, e nada de frutos, nada de frutos. Até que depois de algum tempo eu comecei a ter alguns clientes, né? Que vieram e começaram a deixar os imóveis com a gente. E assim, depois de um bom tempo, acho que quase um ano depois que eu tava trabalhando já, um dia o meu tio chegou pra mim e me perguntou, ele falou assim, filha, você não tem curiosidade de saber por que eu nunca apareci aqui? Eu falei, tio, eu tenho muita curiosidade, mas nunca tive essa ousadia de perguntar pro senhor, né? Até por respeito. E aí ele me revelou, ele falou assim, eu nunca tive a intenção real de trabalhar com você. Eu nunca tive a intenção, nem eu, nem seu pai, de realmente abrir uma imobiliária com você. Eu sabia do seu potencial. Eu sabia que você ia conseguir sozinha. E eu falei pro seu pai, a gente precisa tirar a Cláudia dessa depressão, porque eu já vinha num histórico depressivo, sabe? E aí eles tiveram esse plano, era um plano meu e do seu pai. Se eu falasse pra você que eu ia caminhar com você, você ia se sentir segura e você ia ter coragem de fazer o curso e de abrir o seu escritório. Mas se eu falasse pra você que você teria que fazer isso sozinha, você não teria coragem. Então, como eu sabia que você conseguiria, eu fiz isso. Eu falei que eu ia caminhar com você e depois te deixei seguir. Então, assim, eu sou muito grata ao meu tio, ao meu pai, à minha mãe, que sempre me apoiou, a Nádia, que me inspirou, e com certeza ao meu esposo, que sempre me apoiou, que sempre segurou todas as barras em casa, porque as primeiras vendas elas demoram muito para acontecer. No meu caso, demorou quase 6 meses para a primeira venda acontecer, porque foi bem naquela crise do mercado imobiliário. Foram quase 6 meses. Então ele que sempre sustentou tudo em casa. E aí a venda aconteceu e depois disso foram muitas coisas boas, muitos clientes bons aparecendo. E eu agradeço por cada um deles. E é essa a minha história. Resumidamente, foi assim que tudo começou, né? De uma ideia do meu tio e do meu pai, de uma inspiração de uma amiga. E hoje nós estamos aqui. Já tem 2 anos que nós mudamos o nosso escritório para Rua Vitório Zeolo, que é a principal rua aqui no Carandabosque. É um escritório grande, onde eu tenho corretoras parceiras muito boas que estão comigo trabalhando, que caminhamos juntas aqui. E somos muito gratas por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E espero que a minha história possa te inspirar também. Eu falo assim que Deus colocou novos sonhos na minha vida, né? Depois de quantos anos? Deu acho quase 10 anos sem trabalhar. Então, assim, depois de 10 anos sem trabalhar, foi uma decisão que nós tomamos, eu e meu esposo, de ficar com as crianças, né? Eu realmente queria curtir esse momento da maternidade e foi muito bom pra mim. Só que eu me vi num quadro depressivo, né, depois de algum tempo. E o meu tio e meu pai tiveram essa ideia.
e que deu muito certo. Então eu quero compartilhar com vocês essa história. Busque sempre em Deus um sonho. Deus vai colocar um novo sonho no seu coração. Ele tem propósitos para sua vida. E Deus usou pessoas, né? No meu caso. E eu sou muito feliz e muito realizada com a imobiliária e com a profissão e com o meio que eu atuo. Tá bom? Espero que esse vídeo possa te inspirar e te motivar. Se inscreve lá no canal, siga a gente, indique para os amigos e até a próxima.